dessa cena desse crime, né? Quando a gente vê as imagens, até peço se o David puder colocar novamente, é muito impressionante como as coisas aconteceram. Um grupo de médicos sentado num quiosque na praia, estavam ali tomando uma cerveja, enfim, estavam conversando. Desce um carro, para um carro, descem os homens vestidos de preto e saem atirando dessa maneira. Mais de 20 tiros, nada foi levado. Pela tua experiência, inclusive, seu contato com a polícia, sua experiência em segurança pública, o que quer dizer um crime como esse, né? Estão tratando de execução. Como que a gente pode entender isso quando se classifica que foi um crime de uma execução? O que tudo indica, sim, é uma execução, né? Os criminosos descem do carro com armas e, pelo que tudo indica, fortemente armados, vão a um alvo específico e acabam matando esse alvo específico. Isso significa que havia um interesse deles em atingir esse alvo e uma organização, porque você, quando vai num crime como esse, você tem que saber aonde a pessoa está, o momento em que ela está. Isso requer um planejamento e uma organização, que deixa também rastros para a polícia poder investigar. Esse é o grande trabalho, né, professor Rafael Cadipani? Como é que é o próximo passo? Porque a grande questão é, será que isso tem alguma coisa a ver com um crime político, que é o que estávamos falando agora até com o deputado, né? E ele falando que eles não afirmam isso, mas também não pode ser descartado. Todas as hipóteses devem ser investigadas. E ele até, inclusive, citou ali, não sei se com quem falou isso a ele, mas ele falou assim, até, por exemplo, a questão da máfia das próteses. Um dos integrantes ali, uma das pessoas que foi alvo, é justamente o diretor do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas da USP, um médico muito conceituado em São Paulo. E a gente sabe da questão também, isso que tem há muito tempo, essas investigações relacionadas à máfia das próteses. O que pode ser colocado aí como hipóteses, professor Rafael Cadipani, na sua análise? Uma investigação de homicídio, ela sempre tem que observar a vítima, porque geralmente o homicídio é causado porque existe uma vinculação entre vítima e autor, e o autor tem algum motivo para tirar a vida dessa vítima. Então você vai ter que analisar a vida dessas pessoas que foram mortas, né? O entorno da vida das pessoas que foram mortas, como no caso aí a presença da deputada, né? Que é claro que é alguma coisa que vai chamar a atenção da investigação. E você tem que analisar essas imagens e ver todo o percurso e tentar retroagir do que essas vítimas fizeram, né, para chegar quando chega nessa situação. Eu acredito que nesse momento é prematuro a gente fazer qualquer tipo de ilação, né, porque são 4 pessoas mortas, é a reputação de 4 pessoas também que está em jogo num momento como esse, na medida em que investigações de homicídio, né, elas tendem a desvendar. Então a gente tem que ir com bastante calma e confiar no trabalho da polícia. A polícia tem todos os meios para realizar essa investigação. Essa é uma região rica do Rio de Janeiro, onde existe uma grande quantidade de câmeras de vigilância e outros instrumentos que a polícia pode utilizar para tentar rastrear esses executores e tentar trazer à tona a verdade aqui dos fatos, né? Um crime como esse, ele chama muita atenção, e ele chama muita atenção a facilidade com que se mata no Brasil e com que se mata no Rio de Janeiro. É completamente inaceitável você conceber que pessoas descem do carro para executar outras com tamanha facilidade. E um outro aspecto que tem a ver aí com a investigação, e né, já foi anunciado que a Polícia de São Paulo também, que tem uma ótima experiência, que tem profissionais competentíssimos para realizar esse tipo de investigação, né? Se há alguma motivação que esteja relacionada a São Paulo, ou a vida pregressa dessas pessoas em São Paulo, a Polícia de São Paulo pode ajudar, assim como a Polícia Federal, a tentar rastrear isso. Então, acho que o momento agora, apesar de toda a consternação, é de calma, é de confiar no trabalho da polícia. Nesse caso, a gente está falando também, inclusive, da presença da Polícia Federal e da Polícia Civil, o que torna a investigação mais transparente e também mais complexa, na medida em que são várias pessoas trabalhando, várias cabeças pensando aqui. Agora, na minha experiência, pelo menos aos executores, a quem atirou o gatilho, a polícia vai chegar no momento relativamente próximo, eu acredito.
Muito impressionante, porque como a gente já viveu isso no país, a possibilidade de um crime político é o que assusta, e até o momento que a gente vive no nosso país, né? Essa questão da polarização, a questão do ódio. Como é que o senhor vê esse pavor que aconteceu logo inicialmente, né? A gente está ainda acompanhando, mas o fato de ele ser irmão de uma deputada de esquerda, do PSOL, isso trouxe um susto muito forte, né? Como é que o senhor vê essa questão dessa hipótese de um crime político? É claro que nenhuma hipótese pode ser descartada nesse momento. Agora, os criminosos, quando executam uma ação como essa, eles são bastante profissionais, né? Se havia esse interesse em cometer esse atentado contra uma pessoa próxima à deputada, houve planejamento, e o que me chamaria a atenção é outras três pessoas entrarem e serem mortas por um grupo que é um grupo profissional. Há vários outros momentos em que essa ação poderia ter acontecido. É claro que não se pode descartar nenhuma hipótese, a gente já tem esse trauma relacionado a crime político. Eu acredito que, por ódio, é muito complexo o crime por se matar, digamos assim, entre aspas, apenas por ódio. Quer dizer, você tem pessoas armadas que chegam num dado local, que tem que ser estudado. Isso é obra de profissional, isso é trabalho de gente profissional que tem um motivo ou um motivo forte para executar esse trabalho. Será que afetar essa deputada seria um motivo forte o suficiente para isso? Só as investigações vão poder descortinar. É claro que existe todo esse trauma, existe tudo isso, tem que ser investigado pela polícia, mas só os investigadores podem dizer qual que é a linha mais forte, digamos assim. A mim não chamaria a princípio a atenção de um crime político nesse momento, mas, de novo, tudo tem que ser analisado e tem que ser verificado. Por que não me chama a atenção de ser um crime político? Porque o planejamento necessário para executar uma ação como essa e levar outras três pessoas num crime que vai gerar repercussão, são médicos, pessoas que são tem, como você comentou, né, Fabíola, um diretor de um instituto aqui de São Paulo. Isso vai chamar a atenção, e no mundo do crime se sabe que a polícia vai atrás e a chance de chegar e prender é muito grande. Então, eu acredito que a questão política, para mim, não seria a primeira hipótese a ser levantada. Mas, de novo, é preciso, evidentemente, que a própria deputada converse com os policiais, expliquem o que está acontecendo, porque às vezes ela pode estar em alguma outra investigação, em alguma outra situação em que ela está sendo autora, que mexe com pessoas muito, muito perigosas, e aí tenta-se gerar esse tipo de vendetta, digamos assim. Então, assim, Fabiola, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente diz, porque o momento ainda é um momento de consternação nacional. O que a gente tem que cobrar é que as nossas autoridades cumpram a sua função, e que a gente tem que cobrar também uma solução para o Rio de Janeiro, porque passou do limite já há muito tempo o Rio de Janeiro. É completamente inaceitável, inconcebível que numa cidade nossa, em pleno 2023, a gente tem esse tipo de ação em que uma pessoa é morta dessa forma, tão à vontade, que mostra que o crime está muito à vontade e que mostra que é urgente que se tome medidas efetivas para tirar o Rio de Janeiro do domínio do crime. Porque, sim, como disse o deputado anteriormente, há tentáculos em várias esferas do Estado. E parece que não há interesse em lidar e enfrentar isso de forma efetiva. É preciso que se comece a enfrentar de forma efetiva, sob pena do Rio de Janeiro ser completamente tomado pelo crime. Professor Rafael Alcade Pani, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui, e até uma próxima oportunidade.